Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira nos traz o título Mantendo os Olhos em Jesus. Esse título, irmãos, tem muito a ver com o que nós estamos vivendo nesse período. Estamos vivendo um período onde se comemora o nascimento de Jesus. Mas, se você se atentar, lamentavelmente, as pessoas têm olhos para as outras coisas. Os olhos nesse período é voltado para a troca de presentes, é voltado para Papai Noel, para a árvore de Natal, para comemorações onde Cristo não está no foco, onde ele não se encontra presente. Só que, embora a gente saiba que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e também nem no mês de dezembro, pelo período no Oriente Médio, esse período lá ser muito frio, e os pastores não poderiam estar pastoreando suas ovelhas no inverno, uma vez que não tinha condições de ficar com elas no inverno. Há uma outra data, inclusive o livro lá Adventista descreve que Deus ocultou o nascimento de Cristo por motivos mais sábios. Tanto o nascimento de Cristo, o seu dia, quanto também o sepultamento de Moisés, onde Moisés foi sepultado. Mas o que é que eu quero dizer com isso para vocês? Não quero ser aqui deselegante, não tem nenhum problema em você dar presente às pessoas, em você fazer comemorações nesse período, mas desde que Jesus não saia do foco. Se você colocar uma árvore em sua casa, se esse for o seu desejo, coloque ali com seus filhos ofertas para dar à sua comunidade, às pessoas pobres, e lembrar que o Natal é um dia de presentes porque Deus nos deu um mau presente, que foi Jesus Cristo. Então, assim, foque mais em Cristo e não tire os olhos dele em momento algum. Se esse período é um período voltado para Jesus, que possamos estar voltados para Jesus realmente. Esse foi o ponto que Jesus incentivou e motivou Pedro a permanecer mantendo os olhos em Jesus. Enquanto ele fala para Pedro sobre a sua condição, e muitos estudiosos acreditam que quando ele fala em estender as mãos e você irá para um lugar onde você não quer, ele está falando de fato de sua morte. Ele estava ali predizendo o que Pedro iria sofrer, mas que aquela morte iria glorificar a ele. A gente sabe, irmãos, que por várias vezes este Pedro deixou de olhar para Jesus. No Getsemane, quando Jesus estava com ele e os soldados vieram prendê-lo, ele deixou de olhar para Jesus, olhou para a sua espada e cortou a orelha do soldado. Quando ele estava andando com Jesus ali no mar e Jesus pediu para ele com que ele andasse, ele andou sobre o mar. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus e olhou para si próprio, ele então começou a afundar. Ele deixou de olhar para Jesus quando ele disse para si mesmo diante de Jesus: Olha, Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Sabe aquela prepotência, aquela arrogância? Ele voltou a cair novamente. Então, assim, quando ele tirou os olhos de Jesus, pelo menos eu citei aqui 3 episódios que deram ênfase à queda de Pedro. Se nós não mantivermos os olhares em Cristo, iremos cair da mesma forma. Tem um hino, desculpa, tem um hino que diz assim: Ó, mantém teu olhar para o céu, só Jesus dará poder. Esse é o foco, sabe? Tem um outro hino que diz assim: Olha com fé pra cima, Cristo de ti tem dó, sempre, sempre. Olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Então, esse é o foco. Estamos em um período onde devemos manter os olhos em Cristo e nada que comprometa isso deve fazer parte da nossa realidade. Aqui foi com Pedro também. Nesse momento, Pedro deixa de olhar para Jesus, onde ele tinha falado sobre o seu fim, mas que com aquele fim ele glorificaria a Cristo, e nós falamos sobre isso ontem, quando estamos a carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, e o verso de 1 ao 4, onde ele fala para as pessoas apacentarem as ovelhas. Ele, como presbítero da igreja, ele começa a motivar aquilo que ele também era. E agora, ele deixa de olhar para Jesus e pergunta: Senhor, e quanto a este aqui? E quanto a este discípulo? Qual vai ser o fim dele? Jesus então responde de maneira muito enfática: Quanto a estes, se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que é que você tem a ver com isso, Pedro? Parece uma palavra grossa, áspera, ignorante, mas o que Jesus queria era que Pedro não voltasse a cair como das outras vezes. Pedro, mantenha-se o foco no seu chamado. Ele tem dito: siga-me, siga-me. É interessante, irmãos, que João deixa isso relatado e só João fala sobre isso. E esse relato é para motivar a mim e a você nunca se preocupar com a vida do outro, nunca se preocupar com qual será a finalidade do outro. Se preocupe com o seu chamado, pois a salvação
como é bem dita, né, é individual. Ninguém pode se salvar pelo outro, ou ninguém pode salvar o outro por algum intermédio. Cristo veio para salvar a todos e nós somos seus intermediadores para levar a mensagem de salvação. E aqui, mais uma vez, diante desse conceito, a gente nota que João deixou relatado em seu evangelho que as pessoas acreditavam que Jesus voltaria com João em vida. Então ele fala assim, mas esse não foi o sentido que Jesus quis dizer. E aí, todos os estudiosos acreditam que João morreu em Éfeso, bem idoso, bem velho, ali beirando os 100 anos. Então, assim, esse foi um período onde, pela história, todos os discípulos sofreram, apóstolos, martírio. João foi o único que não morreu dessa forma martirizada, segundo dizem alguns historiadores. Então, diante disso, Pedro, se preocupe com o chamado que eu lhe dei. Me siga, permaneça comigo e deixe João, que é uma outra situação, com ele eu resolvo de uma outra forma. Para cada pessoa, irmãos, Jesus tem uma maneira de salvar. Ele quer salvar a todos. E ele vai salvar de acordo com a nossa, isso é triste dizer, mas tem que ser levado em consideração, com a nossa disponibilidade de aceitá-lo. Mas ele quer nos salvar. A vontade de Cristo é nos salvar. Está você disposto a se salvar? Está você disposto a renegar os seus pecados conhecidos e se entregar a Cristo por completo? Está você disposto a deixar de mentir e viver uma vida de uma entrega tão grande que possa dizer assim, logo não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim? Está você disposto a ter uma vida de total submissão e onde a sua discussão entre você mesmo, a sua natureza e Deus seja tão ferrenha a ponto de você permitir com que Cristo seja vitorioso em sua vida? Esse chamado é para você também. Esse chamado é para mim também. Nós estamos aqui na última semana do ano, do trimestre, que estamos estudando, porque na próxima semana ainda vamos estar no mesmo ano, mas já é uma lição nova. E aqui iremos finalizar a história ou o Evangelho de João. Então, assim, mantenhamos os olhares fixos em Cristo. E ao assim fazermos, com certeza, como diz o hino, né? Com os pés na terra e os olhos no céu. Eu vou, eu vou. Cristo vai voltar. Quer você estar preparado para a sua volta? Quer você estar disposto a recebê-lo em glória e majestade com os braços abertos e glorificar o seu nome e a sua presença e agradecer para sempre o dom da salvação? Aceite ele a cada dia. Disponha-se a estar ao seu lado e faça valer toda a vontade de Cristo na minha e na sua vida. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos enriqueça e nos preencha o coração e nos ajude a manter nossos olhos nele. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e pela esperança que ela nos dá. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com esta esperança todos os dias e que essa esperança alimente o nosso coração. Perdoe nossos pecados, toma-nos em Tuas mãos, Senhor, e salva-nos para o Teu reino, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na sua presença, nosso Pai Celestial, e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.